Muito obrigado, Pai. Aleluia, aleluia. Você estará mais um pouco. Aleluia. Vocês estão bem, amados? Aleluia. Quem está em Cristo sempre está bem, amém? Por mais que passe alguma coisa ou outra, estando em Cristo é importante. É a coisa mais importante, de fato. Aleluia. Mas eu queria falar hoje sobre um tema, sobre o novo mandamento. Na verdade, vamos falar sobre amor mesmo. É o que Cristo fala. Mas, antes de entrar exatamente no tema, eu queria fazer só uma observação rápida. A gente vai falar sobre lá em João 13. Vocês podem deixar já aberto. A partir do 34. Esses evangelhos, os 4 evangelhos, queria trazer algo interessante que podemos ver que em Mateus, ele traz uma abordagem mais para os judeus. Em Marcos, que foi o primeiro livro a ser escrito dos evangelhos, ele traz uma abordagem mais para os romanos, para os gentios. Lucas, ele fez na verdade, uma pesquisa de todos os evangelhos e trouxe um contexto de tudo. Lucas que escreveu tanto o evangelho de Lucas como Atos dos Apóstolos. E João é algo interessante, porque João foi discípulo de Cristo, foi o único que foi discípulo, e um dos discípulos bem chegado. A gente lembrava daquela musiquinha, Pedro, Tiago e João no barquinho. João é o cara que estava lá no barquinho com Jesus, é o cara que estava sempre do lado de Cristo. Então ele traz um contexto mais profundo, mais íntimo. Se vamos ler todo o contexto de João, a gente vai entender que, e alguns falam que é um pouco mais filosófico, um pouco mais profundo, um contexto mais íntimo também. Já começa lá no capítulo 1, falando do verbo, falando de tudo do início, é um apanhado de todo o início, é um pouco mais de profundidade. E eu acho interessante que João trouxe coisas que os outros evangelhos não trouxeram. Ele foi escrito por último, na verdade. Ele conseguiu colocar coisas, ele só está faltando, como ele tivesse pensado, está faltando algo aqui. Ele começa a aplicar. Esse texto que a gente vai ler, esse versículo do Novo Mandamento, Mateus fala, Marcos fala também, mas um pouco mais limitado nas suas palavras. Eles falam que, vamos ler aqui, começar a ler em João 13:34, diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que dessa mesma maneira tenhas amor uns para com os outros. O 35 diz: através deste testemunho todos reconhecerão que sois meus discípulos, e se tiverdes amor uns pelos outros. Amém? Então Marcos e Mateus também falam sobre isso, mas como eu falei, um contexto mais limitado, que eles falam que amai uns aos outros assim, ame uns aos outros como a ti mesmo, é isso? João, ele conseguiu trazer algo mais preciso, eu creio pela mais intimidade com o próprio Cristo e pelo próprio contexto do próprio capítulo. Esse capítulo ele trata sobre a traição de Judas, que já estava acontecendo antes, que Judas foi, os primeiros versículos falam que Judas, o diabo começou a trabalhar na mente de Judas, e de fato tinha sido professado algo sobre isso antes. E acho muito interessante porque todo o contexto desse capítulo é muito forte, porque é exatamente que Jesus estava ensinando aqueles discípulos uma realidade nova, era exatamente um novo mandamento, porque Jesus já estava trazendo algo novo para eles, Jesus já estava trazendo um contexto novo, ele não estava limitando mais, ele estava trazendo uma realidade que ele estava ensinando não só com palavras, mas com ações. Então ele só, vocês vão... Teve a lavagem dos pés, algo muito interessante, porque nesse contexto ele começa a lavar os pés, nós sabemos que Pedro se levanta e diz: não, Senhor, você não vai lavar meus pés não, que é isso? Mas Pedro, se tu não lavar teus pés, você não vai ter parte comigo. Então, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele começa a fundamentar
uma nova lei, uma lei do amor, um novo mandamento, um contexto mais preciso. Não só de palavra, não só de filosofia, mas numa questão mais prática. Amém? O amor que nós entendemos muitas vezes é meio filosófico, meio almático, mas de fato o amor que Jesus veio nos ensinar, o ágape, é um amor mais profundo, um amor mais presente, é um amor mais prático. Amém? De atitude. Ele não simplesmente falou que ia morrer, ele não simplesmente só curou, amou as pessoas, mas de fato ele morreu. De fato ele se entregou para os seus discípulos. E ele fala algo interessante desse capítulo, ele diz que isso que vocês não estão, para onde eu vou, vocês não podem ir agora. E é isso que eu estou falando, mais tarde vocês vão entender o que eu estou fazendo. E de fato eles não estavam entendendo muita coisa. Eles não estavam conseguindo a capacidade de entender aquele tamanho amor, aquela humildade, aquela simplicidade de Jesus. Então constrangia muito isso neles. Jesus começou a trabalhar, a fundamentar coisas neles para o futuro. Dar condições. Em Romanos 5,5 fala que o amor de Deus foi derramado em nossos corações, por meio do Espírito Santo. Então Jesus estava sinalizando, como eu falei da outra pregação sobre lei e graça, que sempre o Senhor estava sinalizando para algo que estava por vir. Ele estava fundamentando algo que estava por vir. E condicionando os seus discípulos e toda a humanidade a fazer aquilo que ele fazia. Por meio do seu amor, por meio do seu caráter expresso, nas suas palavras e nas suas ações. Então, nós vimos falar de muitas filosofias e é uma coisa interessante. E que o mundo, por si, podemos ver muitas atitudes de amor, não só dos cristãos, mas fora da igreja também. O que é isso? Muitas vezes eu ficar sem entender, mas meu Deus, esse cara deve ser nascido de novo. Mas temos que entender, amados, que mesmo quando o homem caiu, foi desconfigurado, como eu falei da outra vez, ele ainda tinha característica do seu Criador. O homem mesmo caído, ele tem característica do seu Criador. Ele não perdeu totalmente. Se você pegar um objeto, você molda ele, desconfigura ele, mas sempre vai ter característica daquele que criou, mesmo que você modifique. Amém? Irmãos, você pega um computador da Microsoft, você mexe e configura algumas coisas pessoais suas, mas sempre vai ter identidade daquele que criou aquilo ali. Sempre vai ter identidade. Então o ser humano, por mais que ele seja caído, por mais que ele seja ruim, foi uma coisa ruim para os seres humanos, mas ele tem característica do seu Criador. Eu sei que pessoas vão se aprofundando na maldade, vai ficando piores, infelizmente, a tendência é essa. Mas contrapartida, pessoas que não tendem para essa área, são tão para a área da carne, eles, mesmo não sendo crentes, eles conseguem reagir, muitas vezes, e parece muito com a atitude de um cristão. Por quê? Por causa dessa característica do original. Ele foi gerado por Deus. Todo ser humano foi criado por Deus. Nem todos são filhos, mas todos foram gerados por Deus. Até aquela pessoa que você imagina tão ruim que é, mas foi. Amém? Então o que acontece? Jesus sabia tudo isso. Ele sabia as limitações daqueles homens que estavam acompanhando com ele. Sabia que ele fala que sabia que um deles ia trair, ele sabia quem era. Interessante que Pedro ficou tão curioso que um deles ficou do lado de Jesus, que era próximo de Jesus. Pergunta ao mestre quem é. Pergunta. Se eu vou molhar meu pão no molho e vou dar a ele. Mas mesmo assim, vocês não perceberam quem era. Que era Judas. E ele falou, quando ele entregou aquele pão a Judas, ele falou, tem para fazer, faz logo. Mas sabe, amados, acho interessante que todo o texto, Jesus sempre sinalizou para aqueles homens, não foi só para os 12, também para Judas. Judas teve chance, sim, de voltar atrás. Mas a palavra fala que o Satanás conseguiu pegar a alma dele, e quando Jesus deu aquele pão com molho, a palavra fala que o diabo tomou posse dele. Judas não era novo nascido, na verdade nenhum deles era nascido de novo ainda.
Nós sabemos que o novo nascimento veio depois que Jesus ressuscitou e soprou sobre os discípulos. E eles nasceram de novo, os primeiros. Mas interessante que o amor de Cristo foi tão profundo, que mesmo sabendo que um ia trair e o outro ia negar, que era Pedro, ele foi até o fim. Ele foi até o fim. O amor sempre vai até o fim. Ele nunca desiste. Aparentemente, quando nós estudamos sobre amor, dá uma aparência de fraco, porque tudo sofre, tudo suporta. Mas é o contrário, você só suporta algo ou sofre algo porque você é forte. Se olhamos para colunas de prédios, ela suporta muitas coisas, porque ela é forte. E a igreja, ela é coluna, ela suporta. Muitas vezes o mais fácil para um ser humano hoje, para nós como seres humanos também, é alguém dar um tapa, alguém nos xingar e te revidar. Isso é o normal. Mas o tratar de Deus, o amor de Deus, é quando nós levamos uma tapa, um xingamento, alguma coisa, e agir de outra forma. Isso é ser forte. A palavra fala que a carne que é fraca, mas o espírito é forte. E graças a Deus que a carne é fraca. As pessoas sem entendimento falam, não, meu irmão, mas eu faço isso porque, sabe, né, a carne é fraca. Porque não tem entendimento do espírito. Quem anda no amor é a pessoa mais espiritual do mundo. E o 34 ele fala, o 35 ele fala algo interessante. Ele diz: vocês vão ser conhecidos por mim, ou ser conhecidos por meus discípulos, se vocês expressarem o amor que eu estou fazendo por você. Parafraseando. Não é por aquilo que vocês vão fazer de milagres, não é aquilo que vocês vão fazer de prodígios. É importante, mas o amor é a marca registrada do cristão. O amor é a marca registrada de qualquer filho de Deus. Então, o amor sempre está em equilíbrio, amados. Eu sempre costumo falar que nunca se surpreenda porque pessoas atuam nos dons e se movem com maravilhas e chamam muita atenção. Isso é maravilhoso, isso tem que acontecer mesmo. Mas sabe, amados, eu dou uma referência do irmão Reagan. Eu lembro dos livros dele, e um deles é o Amor, Caminho para a Verdade. Sempre ele dá alguns testemunhos, nos outros livros ele dá alguns testemunhos parecidos, ou iguais, na verdade, são os mesmos testemunhos. E eu lembro que não foi nem no livro, na verdade, foi alguém que citou, até um crítico dele, falou que ele é um dos caras que via uma pessoa simples, nunca ouviu falar de escândalo dele, nunca ouviu ele disputando com outro ministro, falou sobre prosperidade, mas viveu uma vida simples. Sabe, amados, o que está acontecendo hoje, eu quero partir para essa questão de finanças dentro da igreja. E eu acho interessante essa abordagem que o pregador fez sobre o irmão Reagan. Foi um dos caras, um precursor que só falar sobre isso, cara chamar sobre a teologia da prosperidade. Mas foi um cara que nos seus livros sabe, e na vida que as pessoas falam sobre ele, pessoa simples, uma pessoa que por mais viveu em prosperidade, mas nunca ostentou nada. Eu botei um texto que ele mesmo falou sobre Cristo. Ele fala que Cristo, mesmo sendo rico, mesmo sendo Deus, e nós entendemos que ele nunca ostentou fazer nada, não andou numa polpa, nunca ficou concorrendo, mostrando que tem algo para ser que é espiritual. Sabe por quê, mano? Isso aí é palha. Isso não é a essência do Evangelho. A essência do Evangelho é amor. A essência do Evangelho não é você rodopiar, correr aqui para saber que você é mais espiritual. A irmã é muito espiritual, o irmão é muito espiritual, porque ele rodapia, ele corre na igreja, ele sorri. Não, amados. Isso é só simplesmente estamos correspondendo à alegria do Senhor. Não vai demonstrar nada que nós somos tão espirituais com isso. O espiritual é como Jesus fala. Vocês vão ser meus discípulos, vocês vão parecer comigo realmente. Não é quando vocês estiverem rindo no Espírito, não é quando vocês estiverem correndo no Espírito somente, mas quando você estiver correspondendo àquilo que eu coloquei dentro de vocês, que é a minha natureza. Na minha essência existe amor, eu sou amor, eu não tenho. Então Cristo, ele começou a impregnar isso nos discípulos. Certa vez João chegou na cidade, eles não receberam eles bem. Jesus, vamos orar para que desse fogo do céu. Jesus disse: qual o espírito que tu estás servindo? Outras palavras, o que é que eu estou te ensinando?
Sabe, amado, nós mesmo com a nossa natureza, mesmo com o Espírito dentro, nós somos tendenciosos a esquecer os princípios de Deus. E gostamos muito do espetacular. O homem gosta muito disso. E o diabo começou a entender há muito tempo isso, que o homem gosta do espetacular, da vista. Interessante que até com Davi, Deus revela através fala para Samuel: eu não vejo como homem. O homem vem à aparência, mas eu vejo que está por dentro. E hoje eu dou glória a Deus, Deus nos deu condição de ter um coração novo, de ter uma nova natureza, de andarmos hoje, podemos andar no Espírito e andarmos em amor. A maior expressão, amada, a maior essência do Evangelho é o amor. Amém? Ele sempre vai nos trazer essa aqui. Amém? Então, o amor é a própria essência do Cristo. Ele expressou tanto nas suas palavras quanto na ação. Quando nós olhamos para João 3,16, nós vemos a expressão mais profunda do que é o amor de Deus. E de fato ele fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então hoje o Senhor nos deu condições, por meio do amor, de termos vida eterna. Amém? Então, quando nós olhamos todo um contexto sobre o amor, quando olhamos lá para 1 Coríntios 13, que... Baixa um pouquinho o retorno, por favor. Baixar o retorno. Nós olhamos para 1 Coríntios 13, nós podemos ver que de fato Paulo falou sobre amor. É bem forte, é bem preciso. Ele fala que de fato, se você tiver todo o conhecimento sobre tudo que a palavra fala, o conhecimento qual que seja, se você não tiver amor, nada você será. De fato, eu costumo pensar que aquilo que o Senhor colocou dentro de nós é bem mais profundo que nós podemos até entender. E só vamos crescer no amor, desenvolver, mesmo o amor derramado nos nossos corações, nós só vamos desenvolver praticando, vivendo isso. As oportunidades de todos os dias. Todos nós temos a oportunidade de crescer nisso. E muitas vezes, amados, por nós sermos seres ainda emocionais e em alguma área da nossa vida, e nós temos que vigiar para não ser carnais, nós temos que nos esforçar para viver essa realidade. Amém? Então, eu botei aqui algo que eu vi numa música muito interessante. Eu vi assim: verdade é vaidade sem amor. Uma verdade, muitas vezes nós citamos a palavra. Por favor, pessoal, tira o efeito, tá? Muito efeito e tá alto aqui, por favor. Tira o efeito desse microfone. Aí. A vaidade, por mais que nós temos a palavra, muitas vezes nós queremos impressionar pessoas com as palavras bem colocadas, com um sermão bem dito. Nada errado você estudar, ser uma pessoa precisa nas palavras, nada errado de você estudar e ter uma boa oratória, perfeito. Mas esse tipo de vaidade, se você não tiver apoiado no amor para servir, só passa de vaidade. A verdade, ela é dita em amor, mesmo sendo dura.
ela não veio para destruir, a verdade não veio para destruir, ela veio para libertar. Então, por mais que nós entendemos que a verdade é dura, não, meu irmão, eu tenho que falar mesmo, porque fulano está fazendo isso. Tudo tem que envolver amor, amados. Tudo no evangelho tem que envolver amor. Um missionário para ir para outro país, se ele não for alicerçado bem no amor, ele vai fracassar. Porque ele não vai aguentar. É uma realidade diferente. Por mais que ele estude a língua, por mais que ele faça escola de missões, mas se ele não tiver alicerçado no amor de Cristo, ele não vai suportar. Isso é em todas as nossas vidas. Amém? Eu notei algo também assim. A palavra é só palha sem amor. O que é incompleto passará, mas o amor para sempre permanecerá. Sabe? Quando nós lemos 1 Coríntios, que eu citei, nós vemos algo interessante, que em Coríntios 12, onde eu gosto muito desses 3 capítulos, na verdade, sobre os dons, 12, 13 e 14, e aí nós podemos ver algo interessante, que no capítulo 12 ele trata muito sobre os novos dons do Espírito. No 13 ele fala sobre amor, mas antes de ele chegar no 13, ele fala que ia mostrar um caminho sobre modo excelente. Ele fala no 12, capítulo 1, versículo 1, que rogue aos irmãos que não seja ignorante a respeito dos dons. Amém? Ele enfatiza que não é para ser ignorante a respeito dos dons. Mas no 13 ele fala, agora eu quero mostrar algo mais excelente. Mais excelente que os dons. Porque para que os dons funcionem da forma certa, tem que ter essa excelência. Então a excelência é o amor. Amém? Pode ser que eu seja muito usado nos dons, amados. E as pessoas vão ser abençoadas. Mas, e eu? Se o amor não tiver permanecido em mim, eu não vou permanecer. Quantos irmãos, quantos homens poderosos eu já percebi de perto. Eu já conheci pessoas, quando eu estava em outra igreja, que eu perguntar sobre Bíblia para o cara sabia de tudo, cara. O cara pregava bem, o cara sabia de Bíblia, orava em línguas, que ele orou na minha frente já várias vezes, e eu nem sabia o que era isso na época. O cara hoje está afastado, não crê mais em nada, não crê no Espírito Santo, não crê em Deus. Sabe o que é isso, amado? Palha. É você ter tanto conhecimento que esse conhecimento não consegue lhe sustentar, porque não tem amor. O amor não foi regado dentro dele. Foi muito conhecimento. E eu falando sobre a questão da realidade do ser humano, que eu falei nisso aqui, foi desconfigurado. Como eu falei, muitas pessoas que não são cristãos, sabe? Muitas pessoas que estão ateus, não creem nem em Deus, têm atitudes boas, atitudes de caridade, atitudes de ajudar o ser humano. Como eu falei, o homem, a criação sempre vai ter características daquele que criou. Mas há muitas vezes é um tapa na cara nossa, amados. Porque nós conhecemos a palavra, não só conhecemos, mas temos o Espírito dentro. E às vezes nós não agimos à altura daquilo que foi nos dado. E muitas vezes é uma tapa na cara. Porque nós não somos recriados para ser poupudos, melhores que ninguém. Nós somos criados para servir, pelo contrário. Nós somos gerados em Cristo para servir a humanidade, não para ser melhor que a humanidade. A humanidade foi desconfigurada, ficou pecaminosa por causa do pecado. Mas hoje nós somos sarados, curados, libertos e justificados para que outra pessoa seja contagiada com essa justificação. Jesus fala algo interessante, vocês não vão entender agora. E de fato, não, até antes de Pedro até negar Cristo, nós sabemos do acontecimento, quando os soldados foram prender Jesus, nós sabemos que Pedro lá foi lá e cortou a orelha do cara. Pedro entendia sobre filéu, sobre aquele amor mais de amizade, estava junto, mas Pedro ainda não entendia sobre ágape. É tanto que ele não entendeu que quando Jesus foi crucificado, ele estava lá no meio e descobriu que Pedro estava lá, ele negou 3 vezes. Porque ele não entendia, ele ainda não entendia, ele não estava pronto para morrer para o Evangelho. E isso é uma questão que podemos agora aprofundar um pouco mais, porque muitas vezes nós falamos de um Evangelho mais de ter, de conquistar, de alcançar, nada errado, porque de fato Jesus já nos deu tudo.
Nada errado nisso. Mas nós temos que entender que nós temos que fazer as coisas, amados. Cada dia mais nós temos que morrer para que Cristo possa resplandecer em nós. Todo dia nós temos que começar a deixar algumas coisas, não é nem ganhar, é tirar algumas coisas das nossas vidas. Muitas vezes o evangelho é pregado de uma forma tão superficial que as pessoas começam a querer tanto as coisas e esquecem a essência. Esses homens começaram, não entendiam, como muitas vezes nós não entendemos o que é exatamente o evangelho, eles não entendiam. E começaram a entender depois do novo nascimento, depois do batismo do Espírito Santo. Nós vemos todos eles viraram mártires, menos João, que João lá de Apocalipse. Mas todos eles morreram. Há relatos que todos eles morreram, e em alguns relatos fala que um morreu degolado, como falamos falar, e outros crucificados, como Pedro, segundo a história. Por quê, amados? Porque esses vão começar a entender o que é evangelho. O evangelho não era status. Eu quero falar algo sobre o que Judas, por que Judas teve essa atitude. Se nós olharmos o evangelho, começar a estudar, quando Jesus começa a convocar os seus discípulos, você não vê Jesus falando, chamando Judas. Vou dizer o que aconteceu. Judas, ele começou a chegar a Cristo por fama. Você pode olhar todo o contexto. Ele chamava Cristo de rabi, de mestre. Por quê? Porque existiam muitos mestres na época, muitos fariseus, doutores da lei, e eram pessoas importantes, se vestiam, Jesus fala sobre isso lá em Mateus, eles se vestiam, oravam em praça, botavam um sininho para todo mundo ver que eles estavam orando, andavam bem arrumados, eles eram autoridade, eram pessoas importantes. E para Judas, Jesus era mais um. E ele se achegou a Judas, veio a multidão, e enrolava finanças, o pessoal começava a dar dinheiro para o ministério de Jesus, e ele começou a se interessar nisso. Você vê outra atitude de Judas, quando aquela mulher colocou perfume aos pés de Jesus, ele criticou, disse, não, que é isso? Isso aí daria para pagar tantas coisas, dá para fazer tanta coisa para os pobres. E Jesus já sabia do coração dele, disse, os pobres, vocês vão ter sempre com vocês, mas eu não, só tenho mais ou menos 3 anos e meio, parafraseando. Por quê? Judas nunca entendeu a essência. Judas era ganancioso. Quantas atitudes de Judas estão dentro da igreja, amados? Pessoas que estão perto de homens de Deus por interesse. Pessoas que estão perto da esposa do pastor por interesse. Pessoas que estão perto de uma pessoa que é uma autoridade na igreja por interesse. Porque ele é uma autoridade. Amados, o evangelho é mais profundo. Eu quero dizer algo para você. Quando eu falei sobre os mandamentos e falei sobre a questão do adultério lá, eu lembrei que o Senhor Jesus fez algo em nós e na humanidade que está disponível, que é muito mais do que simplesmente não fazer uma coisa. Vou explicar o quê. Na nossa lei brasileira, racismo é crime, amém? Jesus fez algo muito interessante. O racismo, você só é condenado, só é preciso você falar alguma coisa, teve algumas atitudes racistas. Mas muitas vezes pessoas são racistas por dentro, tem preconceito por dentro, e começa o racismo. Mas ela nunca falou, ela nunca xingou, mas por dentro, ela detesta negro. Jesus, o que é que Jesus fez, amados? Ele não simplesmente tirou só aquilo que aparentemente as pessoas veem, aquilo que as leis condenam, não. Ele tratou por dentro, ele limpou por dentro. Então é impossível um homem nascido de novo, cheio do Espírito Santo, ser preconceituoso ou ser racista, porque ele foi lavado por dentro. Por mais, às vezes eu vejo pessoas errando com brincadeira, porque é um costume cultural, e isso não é racismo muitas vezes. Nós sabemos que isso é até crime, se tomar cuidado. Mas nós temos que entender que Jesus nos lavou por dentro. E aquilo que Jesus fez é muito mais profundo, como eu falei no início. Muitas vezes eu posso dizer que amo alguém, eu gosto de alguém por dentro. Quando o cara dá as costas, como já sabemos, é o coxinha. E, meu irmão, esse cara, quero esse cara à distância, esse cara. E por perto ele está próximo. É isso que muitas vezes Judas tinha no coração. Jesus, mesmo vendo o que Jesus fazia, ele não conseguia enxergar por causa da ganância dele.
por causa da idolatria dele. Nós podemos perceber com toda a história de Judas que ele era idólatra do dinheiro. Ele se vendeu a dinheiro. O Deus dele era dinheiro. Ele estava com Jesus ali por causa do dinheiro. E Jesus fala algo interessante aqui, que se dá pano para manga para os calvinistas, que ele fala que os meus escolhidos eu sei quem é. Ele disse, de fato, quando Jesus foi lavar os pés deles, aí Pedro fala, mas Senhor, o Senhor vai lavar meus pés, não. Se eu não lavar seus pés, você não vai ter parte comigo. E ele fala algo interessante, vocês já estão lavados, vocês já são lavados, exceto um. Sabe, amados, por meio, mesmo esses homens não sendo limitados e até errando, por falta de conhecimento, de entendimento daquilo que Jesus muitas vezes falava, mas Jesus conhecia o coração de cada um. Nós sabemos que havia uma profecia que alguém ia trair ele. Jesus sabia disso também, Jesus já sabia quem era. Então, amados, não vamos ser um agregado do Evangelho. Vamos ser filhos de verdade. Não vamos ser um parente distante. Vamos ser, de fato, pessoas que têm mesmo e demonstram a natureza de Cristo. Muitas vezes quando nós falamos sobre isso, não há muito rebuliço, mas muitas vezes é isso que nos traz segurança, nos traz firmeza na fé, que às vezes é muito pouco ouvir sobre isso por aí. O que nós temos mais ouvido ultimamente, e eu não critico quem prega dessa forma, que cada um prega aí o que Deus guia no dia, e a pregação do Evangelho ela é muito extensa. Posso pregar sobre muitas coisas, mas eu percebi que muitas vezes nós diminuímos muito nessa pegada. E nós precisamos voltar a esse arder pelo amor. Porque, amados, todos os pais da igreja, vamos dizer, quando olhamos sobre os pais da igreja, tem homens que muitos homens foram mortos pelo amor ao Evangelho. Será que eu e você estamos prontos para isso? Jesus fala sobre isso. Nós temos que estar prontos para tudo, amados. Eu não estou falando que nós temos que estar morrendo. Não estou falando isso não, não é o caso. Mas nós temos que todo dia crucificar, morrer aquilo que nós temos de mais podre. Todos os dias, amados. Sabemos que nós somos nascidos de novo, somos novos por dentro. Mas Paulo fala muito sobre a renovação da mente, sobre crucificar a carne, sobre botar a carne em sujeição ao ser de Deus, à palavra de Deus, ao Espírito Santo. E muitas vezes isso é muito delicado. Nós, quando tratamos sobre isso não é tão bom. Quando nós falamos sobre isso, primeiro Deus fala conosco. E isso é meio desconfortável. Mas na verdade o Evangelho vem trazer um certo desconforto mesmo para a velha natureza. O Evangelho muitas vezes não vem trazer uma coisa muito agradável, mas ele vem fundamentar entre nós a natureza de Deus. Entenda, amados, nós éramos caídos. E quando nós éramos caídos, nós tínhamos costumes errados, atitudes erradas, uma velha natureza, por muito tempo. Mas quando Cristo veio limpar a bagunça, nós sabemos que foi progressivo. Nós, como nascemos de novo, nosso espírito é novo. Mas existe uma alma que precisa ser renovada. Cristo não simplesmente falou que ia fazer, ele fez. Ele não simplesmente contou uma história muito bonita. É tanto que os discípulos não conseguiram entender. Até depois da crucificação, se esconderam, lamentaram. Mesmo Jesus falando o tempo todo que ia para o Pai, que a missão dele, eles não estavam entendendo. Mas graças a Deus que hoje, amados, nós temos uma condição melhor. Esse novo mandamento que Cristo deu, ele nos dá uma realidade nova, uma perspectiva nova de evangelho. É porque muitas vezes nós estamos muito mal acostumados a chegar num lugar de ajuntamento e querer resolver nossos problemas. Enquanto os problemas nossos eram muito mais profundos. Deixa que Deus faça, mediante o amor, mediante a sua prosperidade, faça as coisas. Não precisamos fazer tanto lamento, tanta penitência.
Tem pessoas que na nossa geração que estão indo para a igreja para ter algo, amados, para sempre ter algo. E muitos pregadores estão ensinando isso. Venha que você vai ser abençoado. Nada errado com essa frase, quando nós entendemos na forma certa. Mas venha para um lugar, amados, sempre venha para um ambiente como esse para ser confrontado também com a palavra. Nós olhamos todas as pregações de Jesus, vai ver, quando olhamos o Sermão do Monte, que é muito famoso, rapaz, é muito profundo, mas é pouco falado. É pouco falado. Porque não traz ibope, não traz aleluia. Pelo contrário, quando Jesus, como eu falo sobre o Sermão do Monte, o pessoal queria pegar o beco, só ficou os discípulos. Porque de fato, só vai ficar aqueles que de fato entendem o que é evangelho. Só vai ficar, mas só vai suportar o verdadeiro evangelho nesses últimos dias, quem de fato tem um amor de Deus dentro do coração dele e está entendendo sobre isso. Mas de fato, quando nós nascemos de novo, Romanos fala 5,5, que o amor de Deus foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo. Mas quando nós, mesmo nascidos de novos, mesmo o amor estando nos nossos corações, se nós não correspondemos à nossa natureza, nós não vamos expressar quem Deus é. Jesus fala: vocês querem ser conhecidos como meus discípulos? Faça tudo isso que eu fiz. Haja em amor um com os outros. E sabe o que aconteceu, amados? Jesus morreu por eles. E sabe o que aconteceu depois? Eles começaram a entender. Muitos morreram por nós hoje. O evangelho está sendo pregado em nações. O evangelho está sendo pregado em Arco Verde porque alguém se doou. O Cristo foi o primeiro para redimir nossos pecados, tirar as trevas das nossas vidas. Mas muitos irmãos morreram pelo evangelho. Tiveram a oportunidade de sair fora, mas não. Eu não tenho como negar. Policarpo fala isso, que era um dos pais da igreja depois, um discípulo de João, bem depois da era da igreja. Ele falou isso na sua morte. Ele disse: negue a Cristo. Ele disse: como é que eu vou negar uma pessoa que só me fez bem? Isso é ter intimidade com Deus. Isso não é simplesmente aquilo que Cristo poderia acrescentar como algo físico e passageiro, mas com algo eterno, algo mais profundo, algo que vai fixar para a eternidade. Não é algo que hoje perece. Aqui é um ano, você compra um carro hoje, novo, zero. Aqui é um tempo, 3 anos, 4 anos. Na verdade, você tem que sempre estar, mesmo sendo novo, fazer manutenção. E com o tempo ele vai se desgastar, mesmo sendo novo. Mas o que é interessante é que esse amor que Deus derrama nos nossos corações, amados, ele é eterno. A palavra fala que tudo vai passar. Tudo vai passar. Mas o amor dele vai permanecer para sempre. Porque ele é amor e ele é eterno. E quando nós andamos à altura desse amor, amados, só temos a ganhar. Sabe por quê? Porque quando nós andamos em amor, nós estamos expressando quem Deus é. As pessoas vão querer estar perto de nós. Nós vamos atrair pessoas. Não por aquilo que nós temos, mas pelas atitudes. Mas pelo aquilo que nós conseguimos corresponder à natureza de Deus. A característica, o selo, a expressão, a marca do cristão, do filho de Deus, é o amor. Não é outra coisa. E como nós conseguimos agir à altura, amados? Muitas vezes é pela fé mesmo. A fé vai nos ajudar a isso. A fé que opera pelo amor. Muitas vezes nós não entendemos e com esforço, Cristo fala que o reino de Deus é tomado por força. Há 2 aspectos de reino. O que já foi colocado em nossos corações, o reino de Deus já chegou para nós. Já está dentro de nós. Nós sabemos que vai haver uma realidade mais literal no milênio, que o reino dele vai ser estabelecido fisicamente. Mas o reino de Deus foi colocado dentro de nós. Mas para que esse reino torne forma fora, ele tem que ser por força. Nós temos que nos esforçar.
E muitas vezes não é fácil, porque nós temos muito mau costume. O que é pregado todo dia para nós? Esse cara falou tu vai abençoar esse cara. Tu vai falar o quê? Quer dizer, o normal é você querer revidar. Porque foi nos ensinado há muito tempo. A natureza caída nos ensinou há muito tempo isso. Isso está impregnado na televisão, está impregnado no nosso dia a dia, no trabalho, na escola. E sabe, amados, o amor é forte, o amor é valente. É muito fácil nós chegarmos e Jesus falou algo, se der um tapa, não é isso? Dê a outra face. Se alguém te pedir uma capa, dê tudo. Tem outro termo que ele fala sobre isso. Por que, amados? Porque o amor sempre surpreende. Se alguém te ofendeu, age com amor. Coloque brasas vivas na cabeça dele. Para que ele entenda que você é diferente. Para que eles entendam que, de fato, existe um Deus vivo. Ele não simplesmente só faz caridade. Ele surpreende. O amor sempre surpreende. Jesus, eu costumo falar que Jesus não veio trazer uma ONG. Porque se o problema da humanidade fosse ONG, já tem várias ONGs aí funcionando. Jesus veio trazer o cristianismo, a natureza de Deus, habitando dentro do homem. E se nós correspondemos a essa natureza, amados, o que vai causar no mundo, como já causou com muitos homens de Deus, vai ser poderoso. O que fizeram os discípulos permanecerem firmes não foram os milagres que através deles foram feitos. Não foi as ofertas que eles receberam para o ministério deles, não. O que fizeram os ministros, os homens de Deus, estar firme e morrer pela causa, foi o amor. Que excede todo entendimento. O amor de Deus não dá para se compreender com a mente. Ele sempre surpreende. Ele sempre age de uma forma diferente. O zelo de Jesus era tão grande que quando ele chegou no templo, ele se irou com aquilo que estava fazendo com a casa de Deus naquela época. O zelo. Nós sabemos, claro, citamos muito isso. Deus é amor, mas é justiça. E é de fato, Deus é justiça. Não pense que o amor é uma pessoa, quem é da amor é um bobão, que não é, amados. Porque Deus não é bobão. Não pense que quem anda em amor é um besta, que não é. Que Deus não é nenhum besta. Há uma aparência natural humana de tais para nós. E ele começa a ensinar, vocês vão aprender algo. Ele pega a toalha, e pega a água, a bacia e começa a lavar os discípulos, os pés dos discípulos. Vocês querem cumprir a chamada de vocês querem avançar no meu reino, vocês querem fazer aquilo que eu falei, você começa por aqui. Servindo, lavando os pés. O maior serve ao menor. O que acontece, amados, que infelizmente nós confundimos honra com bajulação. E isso tem freado, tem trazido um mal-estar para o reino. Os nossos líderes são pessoas dignas de honra, sim. Dignos de respeito, sim. Mas de bajulação, não. Eles não são nenhum bebezinho, nem uns gurus que a gente fica bajulando, botando um Buda que fica botando. Eu lembro que tinha um Budazinho que minha avó botava uma moedinha do lado do Buda para ver se... Não, amados. Jesus nunca pediu isso. Nem com ele, nem com um dos discípulos deles. Olha, quando se for, exijam que sejam bajulados. Exijam que sejam honrados. E outra coisa, honra se conquista. O amor, ele leva as coisas a sério. O amor, ele não age com divisão. Eu não honro mais o meu pastor que eu honro qualquer outro irmão. Eu tenho que honrar na mesma altura. Eu sei que há uma responsabilidade maior para ele, nós sabemos disso. Nós oramos por eles, nós somos muito gratos pela nossa liderança. Mas quando diz a respeito de igreja, a honra é a mesma. Se eu não consigo honrar uma pessoa, um novo convertido, eu nunca vou honrar a minha liderança. Isso é conversa. Se você faz isso, você é bajulador, você não é honra, não sabe o que é honra.
Honra é algo mais profundo. A honra é aquilo que Cristo fez, mesmo sendo Deus. Não usurpou ser igual a Deus, mas si mesmo se humilhou. E não teve problema nenhum para Jesus lavar os pés deles. Sabe por quê? Jesus morreu por eles. O verdadeiro líder se doa pelo seu liderado. O verdadeiro líder morre pelos seus liderados. Ele é a linha de frente. Toda pancada que vem para um exemplo, a instituição Verbo da Vida Arco Verde, vem para o pastor. Ele que recebe a primeira pancada. E ele já sabe disso. Aleluia. E nós temos que entender, amados, e temos que tomar para nós, que muitas coisas que acontecem no mundo, e muitas coisas que acontecem de errado, e pessoas estão errando, liderança errando, homens de Deus errando, pessoas crentes errando, dizendo que é crente errando, e o reflexo do mundo, muitas vezes essas pessoas que estão pecando. Porque para quem eles vão olhar, amados? Para quem eles vão olhar? Se nós se façamos a luz do mundo, com o que é que nós estamos refletindo? Se a humanidade muitas vezes está de mal a pior, infelizmente é por muitos escândalos que está acontecendo no meio nosso. Por muita bajulação, por muitos Judas no meio, por muitas pessoas que não nasceram de novo, têm atitudes de crente, aparentemente, mas por dentro são podres. Isso tem refletido na nossa sociedade, amados, escândalo atrás de escândalos. E nós não somos desses, amados. Nós temos que representar, por mais que ninguém nos conheça nunca na vida, por mais que meu nome nunca saia na mídia, por mais que seu nome nunca saia, mas seja conhecido por Deus. Seja conhecido por Deus. Por mais que você nunca fique sabendo, por mais que pessoas daqui se levantem o dia e vá para outro país e ninguém fique sabendo, talvez só sua família, mas entenda uma coisa, Ele está vendo. Não perca o amor, a essência do amor, do primeiro amor. Não perca por coisas supérfluas. Não perca, porque a igreja entrou num lugar muito perigoso ultimamente. Um lugar de ostentação. Um lugar muito pomposo. E isso tem ferido a essência daquilo que nós temos que ser. Pessoas se prostituindo, pessoas adulterando, pessoas roubando, pessoas matando. Já chegou ao extremo, amados. E nós temos que começar a rever a nossa própria vida todos os dias. Que intenção é essa? Cantares fala algo interessante, que as raposinhas é que destrói toda a vinha. As coisas pequenas. Começa com a inveja ali, começa com a bajulação querendo alcançar uma posição. Isso é palha, isso é podre, isso é hipócrita. Nós temos que ser lavados por dentro todos os dias, amados. Todos nós somos tentados a alguma coisa. Deixa eu dizer algo para você. Se o fato, a palavra fala que Jesus foi tentado em tudo e não pecou, nunca pecou. E você olha para a tentação de Cristo, a palavra fala que a tentação só é tentação porque é algo que chama-nos a atenção. E o diabo sabia que quem está mexendo. O diabo lhe conhece também, amados. Então o que acontece? Nós temos que entender e ser mais esperto que eles. Nós temos que corresponder à natureza que Deus nos deu. Porque o diabo está enrolando muita gente, amados. Está tirando muita gente do foco por causa de dinheiro, por causa de posição. Não se engana, amados. De Deus não se zomba. As coisas de Deus são santas. Eu posso estar aqui pregando para você talvez um sermão bom, ou se expressando bem, mas eu posso estar todo podre por dentro. Eu posso estar dizendo palavras bonitas aqui e agindo até nos dons, mas por dentro eu posso estar podre. Não se engane. Tire os focos
das coisas espetaculares. Olhe para a essência, olhe para Cristo, olhe para o amor que tudo suporta, tudo sofre. Talvez ninguém possa nos conhecer por aquilo que nós fazemos. Importa que aquele está vendo. Aquele que em Apocalipse fala sobre isso, muito sobre isso. E sabe uma coisa que eu vejo Saulo falando sempre quando ele prega? Não sei se ele já falou aqui, mas creio que sim. Jesus, lá em Apocalipse, ele fala para as 7 igrejas. E ele vai naquelas 7 igrejas como uma visita. E eu entendo, amados, em alguns momentos, por intervenção, talvez pessoas não vejam fisicamente, mas eu creio que em alguns momentos, por intervenções, nós sabemos que Cristo habita em nós, mas a manifestação dele muitas vezes vem em lugares. Em um culto talvez tão simples como nós começamos a imaginar, ele pode estar sentado e observando a igreja a qualquer momento. Os olhos como chama de fogo. Aquele que penetra dentro de nós. Não é limitado como eu, o pastor, que olhamos só o que está vendo, mas os olhos como chama de fogo. O amor é como ouro. Quanto mais vem fogo, ele fica mais aquecido, mais brilhoso. Mas se nós não nos alicerçarmos no amor, só nos feitos, o fogo vem e queima. E o que é que vai restar? Nada. Seus olhos são como chamas de fogo. Ele observa a igreja com um olhar de amor. Mas sabe, mesmo com um olhar de amor, ele é justo. E ele está olhando para dentro de nós hoje. Ele está contemplando nós por dentro. Aquilo que eu falei, muitas vezes você pode ser uma pessoa preconceituosa por dentro e nunca falar nada. Mas aquele que tudo vê, vê por dentro. Você pode até ser um prostituto e nunca ter atitudes de se prostituir com ninguém. Mas seu coração está cheio de prostituição. E ele está vendo por dentro. O amor nos limpa. O amor nos traz a condições eternas. O amor não é fachada. Quem anda em amor não anda em fachada. Anda em altura. Quem anda em amor não é hipócrita, não é sepulcro caiado. Quem é amor se doa. Sabe, amados, eu não estou falando aqui, que essa palavra tão forte, tão... Amados, a palavra fala que nós estamos correndo para a perfeição. Nós somos perfeitos, nem eu, nem nenhum aqui. Nós temos nossas falhas, nossos erros. Mas aquele que é perfeito está hoje olhando para dentro de nós e dizendo: reaja, reaja. Quanto tempo mais você vai ficar dessa forma? Reaja. Você é melhor do que você é hoje. Você pode ser melhor amanhã. Por causa da graça, por causa da unção. A unção nos sinaliza, mas o bom caráter, ele é tratado pelo amor. Não vamos ter, amados, bons crentes nessa geração, firmes, se nós não tratarmos amor dentro de nós. Não temos missionários fortes se nós não tratarmos o amor dentro de nós. Nós não vamos alcançar coisas grandes. Outra vez eu falei aqui que o Senhor falou comigo sobre avivamento, eu vou encerrar com isso. Que avivamento sem estar alicerçado no amor é só zoada, é só alvoroço, é só igreja cheia de pessoas vazias. Não pense porque está juntando muita multidão. Isso é bem bíblico, amados. É porque as coisas muitas vezes estão certas, às vezes não está certa. O evangelho, se não nos confronta, isso não é evangelho. Tem que confrontar todos os dias. Até a volta de Cristo, até nós alcançarmos a perfeição em Cristo, como um corpo glorificado, é conserto todo dia. É ajuste todo dia. Porque isso é o poder do evangelho. É mudar por dentro.
E tanto mudar por dentro como ter reflexo por fora. Nós somos recriados em Cristo para uma nova natureza.